Meu povo, acho que já passou da hora da gente parar de olhar o Botafogo com olhos de desconfiança. Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Guilherme e este é o É do Jogo. E hoje aqui para poder falar um pouco sobre o Botafogo, que ontem venceu mais uma vez no Campeonato Brasileiro, venceu no jogo contra o Red Bull Bragantino, foi 2-0 pro Botafogo. E eu acho que ainda é possível ver muita gente falando a respeito do Botafogo com uma certa desconfiança, mas eu não consigo mais entender tal motivo que leva as pessoas a verem o Botafogo com esses olhos. O Botafogo, a essa altura do campeonato, com 15 rodadas disputadas, tem o recorde de pontuação do Brasileirão desde que passou a ser jogado com 20 clubes. São 39 pontos, o recorde anterior era do Corinthians de 2017, né, o Corinthians do Carille, que foi campeão brasileiro, que nessa altura do campeonato tinha 37 pontos. Mas antes de continuar aqui o vídeo, eu gostaria de pedir para você que nunca esteve aqui do jogo antes, que está vendo esse vídeo pela primeira vez, ou então já veio com constância, mas não é aqui inscrito, que se inscreva aqui no É do Jogo e ative o sininho para todas as notificações. Isso tudo ajuda bastante. Também peço para que você deixe o like para que esse vídeo alcance o máximo de pessoas possíveis. Mas enfim, o Botafogo está fazendo uma campanha no Campeonato Brasileiro que é simplesmente impressionante. E os jogadores da equipe do Botafogo vêm sim crescendo o de níveis de atuação. A torcida do Botafogo está assim muito animada e até impressiona, né? Não, acho que quando começou o Campeonato Brasileiro ninguém colocava o Botafogo nessa condição, né? Na condição de liderar o brasileiro, de buscar o título, mas hoje em dia não apenas busca o título, como se você olhar para a tabela, o Botafogo é de longe o favorito. No momento são 13 pontos de diferença para o segundo colocado, né? Porque ainda não jogou o Flamengo nem o Grêmio, que são os times que têm 26 pontos no momento. Mas essa distância pode diminuir até no máximo 10 pontos só. Então a liderança do Botafogo ainda será incontestável. Mas é impressionante. É simplesmente impressionante ver a campanha do Botafogo. Não dá imagens, né? Não dá demonstrações de que o time vai cair o ritmo, vai quebrar essa sequência. Obviamente é um campeonato muito longo, ainda faltam 23 rodadas com o Botafogo e a partir do final desse dia, hoje é domingo, a partir do final desse dia vai faltar 23 rodadas para praticamente todo mundo. Mas é meio interessante de parar para se observar que assim, o Botafogo pode sim vir a ter uma queda de rendimento, mas criou uma gordura muito grande, né, para o resto do campeonato. São 10 pontos de diferença, 13 no momento, mas podem ser no máximo 10 pontos de diferença para, no mínimo, no caso, 10 pontos de diferença para o segundo colocado. Eu não entendo mais como que as pessoas podem olhar com desconfiança para esse time do Botafogo, porque 10 pontos é muito difícil de tirar. Seriam 4 jogos necessários para poder se tirar essa desvantagem. Obviamente que isso é possível. Isso já aconteceu antes. Acho que em 2009 o Flamengo chegou a ter a diferença de 13 pontos para o líder do campeonato e o Flamengo terminou campeão naquele ano. E eu acho que, se não me engano, o São Paulo em 2008 chegou a ter 11 pontos de distância para a época do Grêmio e chegou assim a conseguir o tricampeonato. Mas eu acho que olhar para o Botafogo como uma equipe, não, é só um cavalo paraguaio, não vai chegar lá, não tem time para isso, eu acho que já passou da hora da gente olhar com um pouco mais de calma, de tranquilidade para esse equipe do Botafogo e reconhecer que o trabalho que vem sendo feito durante o ano vem dando grandes resultados. Óbvio que pode haver sim uma queda de rendimento e até seria normal num campeonato tão longo, mas é difícil você imaginar que essa queda pode ser tão acentuada a ponto de, sei lá, perder 4 ou 5 jogos consecutivos, ou então uma sequência onde vai ficar, sei lá, em 5 jogos só marcar 3 pontos. É difícil de pensar no Botafogo com uma sequência tão ruim assim. Pode acontecer? Pode, mas do jeito que a equipe vem performando, não parece que será esse o caso. A minha preocupação com o Botafogo, no caso, acaba sendo com a consistência, a eficiência, no caso, tanto ofensiva quanto defensiva. O Botafogo, ele é uma das equipes que menos precisa de finalizações para poder marcar um gol no Campeonato Brasileiro. E não apenas isso, mas é uma das equipes que mais sofre finalizações contra a sua meta no Campeonato Brasileiro.
o que vem fazendo o Lucas Perry, né, o goleiro do Botafogo, ser um dos grandes protagonistas do Campeonato Brasileiro desse ano, o que eu acho muito perigoso. Porque se essa toada se manter e por algum acaso o Perry entrar numa má fase, ou então a pontaria dos adversários melhorar, o Botafogo pode ter grandes problemas para poder continuar nessa remada. Porque, por exemplo, atualmente o Perry vem fazendo defesas sensacionais, vem tomando pouquíssimos gols, mas por algum acaso a fase dele, que é tão incrível, deixar de ser incrível para ser só uma fase ok, o Botafogo pode sim começar a sofrer grandes derrotas. E também, no jogo de ontem, por exemplo, o Botafogo fez acho que 10 finalizações no jogo inteiro, 3 foram certas e 2 entraram. Então, das 3 finalizações que foram na direção do gol, 2 entraram. É uma eficiência absurda. Mas se isso por algum acaso não se manter, se essa sequência não se manter, eu acho que pode ser eu acho que pode ser muito perigoso para o Botafogo, porque são números impressionantes. São números de aproveitamento de finalizações e da eficiência defensiva, são até certo ponto históricos, no sentido de poucas vezes aconteceram com essa regularidade durante tanto tempo no Campeonato Brasileiro, tais números. Então eu não vejo como que isso pode se manter durante um campeonato inteiro. E essa pode sim ser um dos fatores, esse sim pode ser um dos fatores que pode levar a uma possível perda na sequência do Botafogo. Seria essa eficiência ofensiva dar uma queda, que seria também normal num campeonato tão longo, e a defesa do Botafogo, que vem fazendo sim um bom campeonato, o Marçal vai fazendo um grande campeonato, o Adrielson é o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro até aqui, o Lucas Perry é o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro até aqui, mas ainda assim o Botafogo sofre sim muitas finalizações contra sua meta. A grande questão é que está tendo um goleiro que vem fazendo um brasileiro fantástico, mas se por algum acaso essa bola começar a entrar, diferente do que está acontecendo até o momento, isso pode ser incrivelmente perigoso para o Botafogo. Tem que, agora com o Bruno Lage, que eu particularmente eu não consigo ter tanta fé nesse treinador, porque eu acompanhei ele aqui no período que ele estava no Benfica, e ele foi muito bem no primeiro ano. Ele assumiu depois que o Rui Vitória saiu da equipe, ele estava 5 pontos atrás do Porto e conseguiu sim ser campeão, mas a sequência do ano seguinte já foi muito ruim no campeonato português e até foi demitido do Benfica. E depois no Wolverhampton fez um ano ok no primeiro ano dele, e depois de uma sequência de maus resultados no ano seguinte ele também foi demitido, porque eu particularmente não tenho tanta confiança assim no trabalho desse treinador, mas ele tem um estilo de jogo muito parecido com o que você vê sim no Botafogo hoje, então ele não deve alterar tantas coisas assim. E eu até tenho uma certa preocupação com o Bruno Lage, porque ele chega com a missão de seja campeão. Se por algum acaso a equipe começar a ter uma queda de rendimento, que até seria normal, como eu já falei aqui hoje, automaticamente toda a carga de culpa iria para as mãos do Bruno Lage, porque até ele chegar, o Botafogo é líder, não sei quantos pontos de diferença, depende do dia que você estiver vendo esse vídeo. No momento é 13, mas pode ser que mude quando você ver esse vídeo. Se ele chegar e por algum acaso o Botafogo tiver sim essa queda de rendimento, a culpa cairia toda sobre ele, e talvez a carga de responsabilidade levaria-o a deixar a equipe, não por escolha própria, mas sim por ser demitido, que no Brasil não é algo tão incomum assim de acontecer, não é mesmo? Eu espero que ele faça um bom trabalho, eu espero que o Botafogo mantenha uma toada interessante. Pode ser campeão? Sim, pode. É o favorito no momento, mas também não se deve achar estranho caso faça um segundo turno, por exemplo, mais irregular, e com isso perca um pouco de força. Nossa, desculpa, é que tá muito cedo e eu ainda tô me acostumando aqui, minha cabeça não tá ainda 100% funcionando hoje. Mas enfim, é a equipe a ser batido, é o líder do campeonato. E aos poucos também, acho que as equipes que vêm jogando contra o Botafogo vão se preparar para enfrentar esse adversário específico.
Às vezes isso pode funcionar, às vezes não pode. Eu acho que isso é uma das coisas, por exemplo, que aconteceu com o Fluminense do Fernando Diniz. Eu acho que começaram a se preparar especificamente para os jogos contra o Fluminense e por isso o Fluminense não vem fazendo o Campeonato Brasileiro. Depois, na verdade, no segundo, o final do Campeonato Carioca em diante, o Fluminense não vem tendo tanta constância, né, quanto antes. E pode ser que o mesmo aconteça com o Botafogo. Mas se conseguir manter um ritmo de jogo com um ritmo de jogo, uma sequência da forma como está mantendo, eu não vejo possibilidade do Botafogo ser derrotado no Campeonato Brasileiro, não derrotado numa partida, mas sim no âmbito geral do campeonato. As minhas preocupações, como eu já falei, são a possível falta de eficiência ofensiva que pode de vez em quando aparecer se o time começar a não marcar gols e essa sequência extraordinária do Lucas Perry dera uma queda também no rendimento, porque a equipe sofre sim muitas finalizações contra sua meta e se a bola começa a entrar contra, aí é um perigo grande que o Botafogo pode sofrer. Mas e você? O que você acha dessa equipe do Botafogo? Você acha que sim, existem perspectivas boas para essa equipe nesse ano? Acha que vai ser campeão brasileiro? Acha que é um dos favoritos? Acha que vai cair ainda? Deixa que não cair para a segunda divisão, mas sim cair da primeira posição. Deixa aqui nos comentários, por favor, eu vou gostar de ler todos os comentários, eu gosto sempre de interagir bastante com vocês. Peço mais uma vez para que você deixe o like aqui no vídeo, para que ele alcance o máximo de pessoas possível. E também se inscreva aqui na do jogo, ative o sininho para todas as notificações. E muito obrigado a todos vocês que acompanharam até aqui esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.